Meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um momento do estudo da palavra do Senhor. Que a palavra de hoje realmente traga vida aos nossos corações, meus amados. Verifique se vocês já estão inscritos no canal, se não se inscrevam, ative o sininho para estar recebendo todas as nossas atualizações, dê o seu like caso você gostem, divulgue o canal, meus amados, para que mais vidas tenham condições de ouvir as bênçãos da palavra do Senhor, meus queridos. Sejam bem-vindos ao canal Cristiane Kawa. Hoje o estudo está no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 7, meus queridos. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Meus amados, essa palavra eu vou ler novamente para que nós possamos prestar bastante atenção em cada palavra aqui, meus queridos. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Meus queridos, nós temos vivido a todo tempo momentos de grande tribulação, de muitas dificuldades, meus amados. A economia da nossa nação, né? Muitos desempregados, muitas pessoas em filas de espera para conseguir uma oportunidade de trabalho, né? Nós temos visto a saúde de pessoas realmente em grandes dificuldades, né? Nos relacionamentos, no nosso convívio diário, no nosso trabalho. São muitos desafios, meus amados, mas nós temos que olhar sempre para as Santas Escrituras, porque é ela que nos coloca realmente numa condição de segurança, de paz, de serenidade. Não quer dizer que não passemos por provações, por tribulações, mas nós saberemos aonde buscar o domínio próprio, a paz, a tranquilidade, e saberemos muito bem aonde descansar a nossa mente e o nosso coração, meus queridos. Eu daria o seguinte tema para esse estudo hoje: notícias difíceis. Qual é a nossa reação diante das notícias difíceis? Diante de um desemprego, de uma morte, de uma enfermidade, de um filho caído nas drogas, de um casamento desfeito, de uma família destruída, seja ela conjugal, seja ela família com os nossos irmãos, os nossos familiares, tios, tias, primos, pais. Meus amados, nós temos vivido tempos de grande tortura psicológica, tortura mental e até mesmo espiritual. Se nós não nos alimentarmos realmente daquilo que pode nos trazer força, e não é força física, porque chega um momento que a força física vai, meus queridos. O cansaço é tamanho que a gente se prostra. Mas nós temos que nos prostrar sim, aos pés da cruz, aos pés de Cristo, aos pés daquele que tudo pode, meus amados. Eu vou trazer 3 breves momentos bíblicos aqui, para que nós possamos ver a reação de 3 pessoas. As 2 primeiras são reações, não quero dizer aqui, meus amados, que são reações desaprovadas, mas são reações humanas acima de todas as coisas. O Senhor nos deixou a palavra não com super mulheres, super homens, heróis que realmente não sofreram, heróis incapazes de se aproximar de nós com o nosso convívio diário. Muito pelo contrário, eram pessoas, assim como nós, que enfrentavam as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Vejamos aqui. O primeiro exemplo é com o rei Davi, quando ele perde um dos seus filhos, Absalão. Vejamos aqui em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Esteja lendo depois o livro de Samuel, que vocês vão entender melhor na íntegra. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Aqui Davi teve uma reação de choro inconsolável.
Davi ele se desesperou. Um outro personagem aqui seria o profeta Eli. O profeta Eli, quando recebeu uma notícia, a notícia lhe causou a própria morte, tamanho desespero do profeta. Está em 1 Samuel também, agora no livro de Samuel, mas o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 18. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofine e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao trazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Eli também, quando recebeu a triste notícia do roubo da arca e da morte dos seus filhos, também essa notícia foi tão pesada para ele que ele chegou até a morte. Mas aqui há uma terceira figura, uma figura, meus amados, onde muitos já rimos muito da história de Jó, porque é um grande jargão, Tenha paciência de Jó. E aqui Jó é onde nós queremos chegar. O exemplo deste homem de retidão e de busca e de entrega. Não que Davi nunca buscou a Deus. Davi foi intitulado como homem segundo o coração de Deus. E Eli foi um grande profeta. Mas naquele momento, eles não focaram naquele que tudo pode, meus amados. Jó, aqui na passagem em Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22, veja esse exemplo. Então Jó se levantou. Quando Jó ficou sabendo da morte dos seus filhos. Essa é a passagem, esse é o contexto, tá? Jó havia perdido em diversos momentos os seus bens, a sua saúde, o convívio com a sua esposa, que negou a Jó, seus amigos, mas neste contexto ele havia perdido todos os seus filhos. Jó tinha 10 filhos e havia sido mortos os 10 num único incidente. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus amados, é tremenda a postura deste homem. Tamanha dor que ele devia estar sentindo naquele momento, de perder os seus 10 filhos. Meus amados, Jó perdeu todas as coisas, Jó só não perdeu a vida, porque no momento em que Satanás perambulava pelos céus, o Senhor disse: você só não tocará na vida de Jó, mas no restante faça o que você quiser. E aqui, qual foi a reação deste homem? Sim, ele sentiu tamanha dor. Ele rasgou sua roupa, rapou sua cabeça, mas quando ele chegou diante de Deus, olha a fala que ele teve: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, este homem sofreu tamanhas tribulações. Eu não vou dizer que nós não temos que viver a dor. A dor de Jó foi lícita. A dor de Davi também. A dor de Eli também, meus amados. Nós podemos nos rasgar diante do Senhor. Nós podemos chorar, sofrer, mas jamais questionar a ação deste Deus, a permissão deste Deus. Não quer dizer que foi desejo do coração do Senhor que os filhos de Jó fossem ceifados, mas houve sim a permissão do Senhor para que saibamos a reação deste filho, meus amados. Aonde estava realmente o coração de Jó? Se nos filhos ou no autor e consumador das nossas vidas? Eu sei que é muito duro, meus queridos. A morte, quando realmente bate à nossa porta, é algo muito triste, muito doído.
Nós não estamos preparados para ser tirados de nós pessoas que nós amamos, mas é sabido de nós que todos passaremos por isso. Por isso precisamos viver aquele momento. Realmente o luto precisa ser vivido na íntegra, para que após este período possamos levantar para continuar a nossa vida. Porque o que morreu, morreu. Descansa no Senhor. Mas aquele que vive precisa continuar. Há um propósito a ser cumprido, meus amados. Nós não podemos culpabilizar o Senhor por tudo que nos acontece. O Senhor não é culpado por uma morte, por um acidente, por um incidente. Há coisas, meus amados, que seguem o curso normal da vida. Infelizmente, se nós tivéssemos que escolher um momento, nós jamais escolheríamos. São fatalidades, muitas vezes, que nos ocorrem no nosso caminhar, vidas sendo ceifadas muito novas, de uma maneira muito, muito bruta, muito difícil de ser realmente aceito naquele momento, meus amados. Mas a vida continua. Nós temos um Deus capaz de estancar esse sangramento, essa dor. Um Deus capaz de nos fazer voltar a viver, a sorrir novamente, meus queridos. As más notícias, em muitos momentos, eles são nuvens negras que podem estar trazendo um anúncio de coisas muito boas, de bênçãos, meus amados. Nós não podemos focar naquela circunstância o amor e o poder e o agir deste Deus. O nosso Deus e Pai sofreu também, meus queridos, quando Ele entregou parte dele, o seu Filho inocente, que não precisaria ir para aquela morte vergonhosa, morte essa que era tripudiada, que era realmente esquecida, meus amados. Era uma morte terrível vista naquele período da crucificação, mas Ele entregou o seu Filho por amor de todos nós. O Senhor sabe o que é a perda, o Senhor sabe o que é o assolo, meus amados. Então olhemos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Saiba que existe um Deus que se preocupa com cada momento que nós vivemos, e Ele é capaz de nos reerguer novamente e trazer alegria ao nosso coração. Oremos, meus amados. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua bondade, pela tua justiça, Pai. Peço agora que o Senhor venha, Pai, trazendo verdadeira paz, alegria ao coração dos teus filhos que te ouvem neste momento. Somente o Senhor sabe, Pai, o deserto que há nos seus corações. Mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode transformar esse choro em alegria, Pai. Traga a memória, Pai, dos teus amados filhos, aquilo que nos dá esperança. Que eles realmente, Pai, mergulhem na tua palavra, mergulhem em oração, se lançando, Pai, verdadeiramente nos teus braços, Pai. Porque somente o teu amor é capaz, Senhor, de nos manter em pé, mediante tantas dificuldades, tantos desafios vividos no nosso dia a dia, Pai Santo. Traga mesmo a cura, Pai, a libertação, Senhor, o transformar do Senhor. Que nós possamos olhar para Ti, Pai, acima de todas as coisas que o Senhor é capaz de nos dar. Porque o maior presente, Pai, o Senhor já nos deu, a Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, olhem para o alto. Eu sei que o momento pode ser de luto, pode ser de dor, mas o Senhor é capaz de transformar todas as coisas. Realmente, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amados, que Deus abençoe. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kaua. Até lá!